Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Lab FinTalks, o podcast oficial da Unidave voltado para educação financeira, cidadania financeira e finanças em geral. Sou o professor Carlos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que pesa muito no bolso de muitas famílias, que é o acúmulo de gastos do começo do ano. Para tratar sobre esse tema, né, que muitas contas, muitos gastos acontecem em janeiro e fevereiro e acabam deixando muitas pessoas no vermelho, nós trouxemos um convidado super interessante e super especial para falar sobre a temática e também entender quais que são as melhores práticas para resolver isso no dia a dia, né? Talvez de por que isso acontece exatamente no início do ano e como que a gente pode talvez resolver durante, né, antecipadamente durante o ano para que isso não aconteça. Então, para isso, nós temos um convidado super especial, que é o Michael Kreutzfeld, da Via Cred Alto Vale. Seja muito bem-vindo, Michael, aqui ao nosso podcast. E a gente queria, né, ter esse papo aqui sobre os gastos, né, de início do ano, as contas que se acumulam, são várias, mas, de fato, antes da gente entrar para a parte de solução, de planejamento, entender um pouco qual que é a problemática, né, por que isso acontece nesse período do ano, por que janeiro e fevereiro são tão temidos no orçamento pessoal aí das famílias brasileiras, quais que são os gastos, né, que se acumulam nesse período, ou coisas que aconteceram no ano seguinte, né, ali nos últimos meses do ano e que podem interferir nesse planejamento. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos, né? Bem feliz de estar aqui, né, no Lab da Unidave. E sim, né, um tema hiper mega interessante, gosto muito de falar sobre ele. E realmente é a grande questão quando a gente fala de orçamento, eu gosto muito de trazer uma palavra que é o planejamento, né? Começa por aí. Sim, chega janeiro, chega fevereiro, é IPVA, é IPTU, é gasto com material escolar de muitas famílias, né? É rematrícula de escola, de faculdade, e daí as contas acabam acumulando. E ali é planejamento novamente, principalmente porque a gente não se organiza para essas contas no final do ano, né? Onde a gente tem ali às vezes o 13º, né? Que a gente acaba usando para outras coisas que são importantes também, só que será que eu não consigo guardar uma reserva para essas contas final do ano? E diferente até, né? Por que eu não me planejo dentro dos 12 meses do ano? Então hoje a gente está aqui para falar um pouco disso e, óbvio, né, trazer dicas, né, fáceis e simples do dia a dia para que as pessoas possam fazer e cada vez evoluir na sua educação financeira. É interessante isso que tu trouxe, até essa questão do que a gente tem, né, no final do ano, ali, novembro, dezembro, é um momento de festas, né, a gente tem Natal, tem muitas comemorações, Ano Novo também. Quem não gosta de um presentinho, né, no férias Natal. De muitas pessoas, depois começa o Ano Novo já, tem que pagar todas essas contas que aconteceram. Então, essas contas todas, né, elas são muitas vezes... são fáceis de planejar ou muitas vezes são imprevisíveis, que as pessoas acabam realmente não se organizando, ou mais, de fato, teria como organizar isso, né? Até conversando com outras pessoas em relação a isso, eu acho que é muito comportamental também do período do ano, né? Então, em dezembro você sai de férias, mesmo pessoas que acabam tendo um planejamento muito bem organizado ali do seu financeiro, se empolga um pouco nas férias, né? Você está relaxado naquele momento, então eu vou gastar ali num jantar, vou gastar com algumas roupas, né? Consumo normal e que talvez não estaria de fato no seu planejamento. E se isso já acontece com pessoas que se planejam, né? Mas claro, sempre tem uma margem ali de erro, garanto, dessas pessoas. Imagina as pessoas que não se organizam, né? Perfeito, Carlos. Quando a gente fala de educação financeira, a gente traz muito a questão do emocional. Educação financeira é muito mais emocional do que realmente a questão de planejamento, não, mas a questão de realmente de comportamento. É a emoção da pessoa, é naquele momento, né? E sim, né, a gente tem ali Instagram, Facebook, né? A gente olha para a pessoa tá indo para praia, opa, a pessoa foi para tal restaurante, a pessoa pediu um lanche, né? As pessoas postam isso nas redes, e por que eu não? Né? E óbvio, todos nós temos direito a tudo isso, né? Eu, como uma pessoa que gosto muito da educação financeira, sonhos são feitos para a gente realizar. Sim. Só que para isso é planejamento e realmente lidar muito com o emocional. E outro ponto é entender, né? O quanto que eu recebo por mês, o que isso pode me promover de sonhos, o que eu tenho que organizar com esse dinheiro do que eu ganho, porque às vezes a gente sonha com um passo maior do que a gente pode dar. Então é bem importante a gente ter esse olhar.
Então, até por vocês estarem, né, são profissionais dentro de uma cooperativa de crédito, sistema financeiro, no dia a dia, vocês conseguem visualizar ali qual que é o maior erro, o erro mais comum que as pessoas cometem, principalmente nessa época do ano? Teria como talvez citar o mais comum? O mais comum que a gente percebe ali no final do ano realmente é o momento de eu não me programar. Né? Gostaria de fazer uma viagem até na praia, gostaria de presentear a minha família, comprar presente. Qual que é o valor que eu tenho para poder usar para isso? Quanto que eu me planejei, quanto que eu me organizei? Sim, como tu falou, tem pessoas que se organizam durante o ano inteiro. Muito mais fácil, a pessoa vai estar muito mais organizada, e se ela sair um pouquinho ali do eixo, ela consegue voltar em janeiro e fevereiro muito facilmente. O problema é a pessoa que chega ali em novembro, dezembro, daí ela quer fazer tudo isso e ela não se organizou durante o ano, né? Então, o importante ali mesmo é a questão de olhar para o quanto que eu recebo, né? E o quanto que eu vou ter disponível. Acho que esse é o grande erro da sociedade no geral, de não olhar o quanto que eu tenho ali disponível para poder usar ali nas festas final do ano, para não deixar o meu janeiro, o meu fevereiro, e tem gente, né, que é janeiro e fevereiro, vai se recuperar lá em junho, para daí poder estar bem, né? Porque, como a gente falou, janeiro eu tenho as IPTU, lá em abril eu tenho IPVA, vem seguro de carro, fevereiro vem material escolar, né? Então, todo mês tem algo que não estava dentro, às vezes, do meu cronograma de orçamento. Então, a gente também pode linkar que, de fato, a maioria dessas contas não vem de surpresa, né? Então, a gente conseguiria se antecipar. Mas, falando então dessas pessoas que acabam, né, estando numa situação aí no vermelho, que a gente fala, né, estar no vermelho ou no azul, como que a gente pode auxiliar essas pessoas que já estão, de fato, no vermelho, então, né? Como que é a melhor organização, talvez, para ela fazer um diagnóstico de todas essas contas, organizar, separar, talvez, o que ela consegue parcelar, o que ela não consegue pagar à vista? Quais dicas talvez você teria para essas pessoas? Eu acho que tudo começa colocando tudo na ponta do lápis, que a gente diz, né? E quando a gente fala ponta do lápis, não quer dizer que eu tenho que colocar dentro de um caderno, né? Tem muita gente que faz isso e funciona. Eu acho que tem que encontrar a tua forma de fazer isso. Tem gente que é no aplicativo, né? Tem gente que realmente já tem uma IA que apoia, né? Então, realmente, acho que é primeiro colocar tudo na ponta do lápis, para tu entender, né? Onde que tá os teus maiores gastos, para tu pelo menos não continuar gastando da mesma forma que tu vem, para tu ter realmente essa visão. Depois realmente buscar, né? A segunda dica é realmente buscar onde que eu tenho os maiores juros, né? E aqui uma boa pedida sempre às vezes o cartão de crédito, né? O cartão de crédito é onde é que a gente tem um olhar, onde é que a gente às vezes não tem tanto controle. Cartão de crédito, ele é um hiper mega aliado na organização financeira, mas eu preciso me organizar e saber utilizar ele. Então, buscar muitas vezes cartão de crédito, analisar o que eu tenho de crédito, de juros, para daí depois dessa minha análise e organização, eu sei em que contas que eu vou atacar primeiro para sair desse vermelho. E também, muitas vezes, né, uma forma de eu conseguir me reestabelecer, às vezes buscar uma renda extra, né? Quantas pessoas sabem fazer além do seu trabalho alguma coisa? Então, buscar isso para poder se equilibrar, né? Importante também, quando estamos numa família, né, a conversa entre as pessoas da família, né? Então, olha, estamos nessa situação, precisamos da colaboração de todo mundo, né? Porque ali tem filhos, né? Tem as pessoas que compõem a rede familiar. Como que a gente organiza? Como que a gente economiza? E ali não é pegar e sair cortando tudo. Agora eu não vou mais pedir uma pizza, não vou fazer nada disso. Não, mas como que eu faço isso com consciência? Como que eu me organizo? Porque daí a pizza vai ser muito mais prazerosa, a viagem final do ano vai ser muito mais bacana, eu não preciso ficar contando, né, todos os gastos para ver se eu posso ou não posso fazer isso. Então, nessa questão de resolver, a gente faz uma listagem, prioriza ali os principais gastos, o que talvez tenha uma taxa de juros maior, né, se você não pagar aquilo naquele momento, para depois ir para as outras contas que tem talvez uma viabilidade melhor de pagamento, né, um pagamento à vista, talvez, que tenha desconto, coisas assim. Mas importante também, né, Carlos, muitas vezes ir conversar com a sua instituição financeira. Sim. Né? E lá a instituição financeira está ali para também te apoiar nisso, né? A gente que vem do ramo de cooperativas, a cooperativa tem muito propósito de ajudar as pessoas, né? A Alto Vale tem fazer a diferença na vida das pessoas, e realmente busque um profissional, às vezes, para te ajudar, para estar te ajudando a fazer toda essa organização, né? E negocie.
né? Não deixe chegar nesse extremo, sim. vai lá e negocie. Olha, eu estou nessa situação, como tu me ajuda? Na instituição financeira eu resolvi. Então começa a ir para os outros, né? Ou se não for instituição financeira, mas onde que eu tenho minha dívida? Vai lá conversar. Sim. Negocie, eu não consigo pagar tanto, mas se eu pagar tanto, como que a gente faz? Acho que a negociação, ela ajuda bastante também. Isso que eu queria trazer para ti, né? Já tem a problemática do início do ano, que é esse acúmulo de contas para pagar, só que na hora de resolver o problema, muitas pessoas não param para ver e já querem resolver isso de forma rápida, indo para um cartão de crédito, indo para, né, fazendo a dívida da dívida, indo para um rotativo, um pré-aprovado. Vocês, como esse olhar de instituição financeira, né? Como que vocês indicariam essa pessoa, né? Quais que são até as opções de mercado hoje para resolver, primeiro essas contas que ela já tem, para talvez depois ver realmente uma viabilidade de um crédito para pagar essas dívidas, o cartão de crédito em si, né? Queria entender um pouco melhor. Isso ali parte muito para realmente uma renegociação, né? Entender, né? Às vezes eu tenho uma parcela que não cabe no meu bolso, que talvez eu tenha que refinanciar, né? Aquele negócio, tem uma parcela ali que às vezes eu tenho que pegar aquele montante e fazer num período maior, se transformar num período maior de meses para eu poder realmente me organizar financeiramente e baixar a minha parcela, né? Realmente analisar ali não entrar no rotativo do cartão, né? Como que eu posso fazer aquela conta para, diminua às vezes um pouco o meu limite, porque isso me ajuda a controlar também, né? Ou concentro muitas vezes num único meio de pagamento, porque isso também facilita, porque hoje a gente tem vários meios de pagamento, né? Então, como que eu concentro? Eu vou no cartão, uso o Pix no começo, né? Vou, às vezes, até para o dinheiro vivo, né? A gente comenta, mesmo a gente tendo uma instituição financeira, por que às vezes o dinheiro vivo é bom? Porque ele me ajuda a controlar. Né? Eu saio com aquele dinheiro contado, eu vou gastar aquilo que eu tenho, né? Quando eu tô com cartão, né, e tudo, eu acabo às vezes buscando um pouco mais. Mas de novo, eu acho que eu acredito, né? O cartão, ele é um grande aliado, porque o cartão, quando tu começa a utilizar o cartão, tu vai perceber nele que lá estão todas as suas despesas, todas as suas contas. Então tu tem um controle maior. Só que não adianta eu ter esse controle e não saber quanto ganha, né? Acompanhar ele, saber quanto que eu ganho para ver se ele tá dentro daquele meu orçamento mesmo. Então, a gente viu a situação de quem já está na problemática, mas as pessoas que talvez, né, você aconteceu isso um ano, ok, mas você tenta se organizar para que no próximo não aconteça, né? Então, é nesse ponto que eu queria entrar agora contigo, como que a gente se organiza antecipadamente, né, para isso não acontecer durante o ano. Quando chega ali o período, talvez, se a pessoa tira férias em final do ano, né, acaba recebendo 13º, férias, né, tudo isso adiantado. Então, como que a pessoa se organiza, talvez não, mesmo se ela não está nesse cenário, mas divide durante os 12 meses, né, se precaver em relação a isso, cria um planejamento. Então, eu queria entender um pouco melhor as estratégias que você tem a falar. Aqui eu quero trazer até uma dica minha mesmo, assim, né? Como que eu me organizo financeiramente com essas despesas de começo do ano, né? Realmente, assim, quando a gente vai fazer, tem ali o IPTU, o IPVA, né? A gente sabe quanto que deu no último ano, esse valor, né? Eu pego esse valor, né? Divido por 12, em janeiro eu já começo a fazer uma aplicação. Hoje, muitas instituições financeiras, né, inclusive a VRKJ Vale, tem uma aplicação programada, onde tu pode descontar mensalmente ali um valor, né? Podes colocar um percentual a mais ali, olhando um pouco da inflação, que pode ser que venha, né? E daí, quando chega ali na época de pagar, ok, eu tenho esse valor guardado, né? E muitas vezes eu nem uso ele todo. Por quê? Porque ele vai correndo uns juros ao longo do ano. E daí, quando eu paguei aquilo, às vezes sobra um valorzinho, daí eu posso me dar um presente, eu posso comer uma pizza, um hambúrguer, posso fazer daí o que eu quero, porque eu tive um rendimento de juros, né? É aquilo que a gente fala sempre, né? Quando a gente fala de educação financeira, é fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Então, faça esse movimento, né? Hoje tu consegue subdividir tudo em várias aplicações desse estilo programado. Faz uma de IPVA, uma de IPTU, né? Novamente, muitas são financeiras, tu até pode renomear essa aplicação programada, botar um nome, né? A gente consegue fazer isso lá também, de colocar o nomezinho e daí tu vai acompanhando. É uma forma de tu se planejar antes. Não consegui fazer isso lá em janeiro, percebi que vai acontecer isso ali em junho, julho no ano, e tá chegando dezembro, vai chegar janeiro, o que eu faço? Reserva uma parte do 13º, começa a guardar uma parte do seu valor salarial, né? Para você ter, para conseguir liquidar essas despesas de começo de ano. Então, tem também solução. Não quer dizer que você agora vai guardar todo o seu 10, você não vai curtir, não vai passear com ele, né? Porque é uma conquista tua. Então, por que não pegar uma parte dele, então, deixar para o começo do ano, né? Deixar ali guardadinho numa aplicação, vai render juros também, né? Vai render ganhos para ti. E daí tu vai ir para o teu feriadão ali, ou para tuas férias bem mais tranquilo. Então,
Então a gente pode dizer, né, que de forma resumida a pessoa primeiro precisa se organizar, né, digamos, colocar no papel, colocar numa planilha, no aplicativo, ver, né. Acho que esse é o principal fato sempre, e até numa administração de uma empresa, em qualquer administração, é você ver o que está acontecendo. Se você não anota, você vai ficar muito no imaginário, na sua cabeça. Então acho que essa é a maior problemática hoje, né, nessa questão de educação financeira, da gente vender isso para as pessoas, que é realmente, de fato, colocar no papel, ver o que é que está acontecendo ali. Depois disso, então, saber quanto que você ganha, né, isso é o mais importante. Eu acho que as pessoas realmente se endividam porque extrapolam aquilo que recebem. Então, claro que a gente tem N situações, às vezes a pessoa tem uma família maior, acaba tendo gasto, não recebe pelo tanto que teria para ter o mínimo, né, de qualidade de vida, digamos assim, mas mesmo assim, saber quanto ganha para poder gastar isso, se organizar, né? Mas o principal ponto, eu acho, da nossa conversa é essa previsibilidade, né? Então, os maiores gastos dessa época do ano, tanto no final do ano como no começo, muitas vezes são previsíveis. E daí tem o outro ponto também, que é o comportamental, né? Que eu acho que é o principal fato, que a gente tem que realmente se controlar muitas vezes, se entender qual que é a nossa situação financeira, qual que é até onde que eu posso gastar, o que eu posso fazer, mas de forma organizada. Eu acho que tem como curtir muito a vida, conseguir, que nem você falou dos sonhos, né, das metas, a gente conseguir alcançar eles, mas de forma organizada. Mas essa questão da previsibilidade, né, olhar o que a gente já sabe que vai acontecer, a gente sabe que vai vir o IPVA, se eu tenho né, um carro, se eu tenho uma residência, eu vou ter o IPTU que vai chegar, ele vai chegar de qualquer forma, não tem como fugir, né? Não. Então tem essa previsibilidade, mas eu acho que quando é férias ali, uma viagem, a gente também tem que se organizar um pouco melhor para isso não acontecer, né? Mas ainda assim é engraçado porque todo ano chega esse momento do ano e é um movimento, né? Porque, de novo, é emocional. Né? E ali, muitas pessoas, né, tu trouxe no começo ali, muitas pessoas até se planejam. Sim, elas botam na ponta do lápis ali o que elas gastam. Só que às vezes elas não botam tudo. Né? Então esse é outro ponto. Aquela questão assim, eu boto ali a gasolina que eu gasto com o meu carro, mas o chicletinho que tu compra quando tu vai pagar, a água que tu pega lá, tu tá colocando, né? Não, eu tô colocando ali a despesa do IPVA, do IPTU, porque são despesas que eu sei que vão acontecer. Mas o cafezinho e o pão de queijo, que eu às vezes compro todo dia, e de novo, eu sou a pessoa que mais defendo que a pessoa tem que estar bem, né? Qualidade de vida. Sim. Não quer dizer que ela não possa comprar o cafezinho, o pão de queijo, não quer dizer que ela não possa pegar o chicletinho, né? Mas isso tem que estar anotado, para ela entender o hábito de consumo dela, né? Então, como tu trouxe, realmente assim, primeiro, né? Registra. Depois tu agrupa essas contas, onde que eu estou gastando mais, né? Depois de eu fazer isso, eu analiso. E depois eu me reorganizo. Acho que essas são as 4 etapas que a gente tem dentro da educação financeira, né? Até são etapas que a gente aprende, né? Junto ali com o Banco Central, que a gente faz o treinamento de educação financeira. Então, quando tu faz isso, né? De uma maneira também que tu se policia, que tu realmente se busca de ti, assim, realmente fazer com que isso aconteça, né? Você vai realizar muitos sonhos e você vai, final do ano, bem tranquilo. E quando você passa ali no dia 31 e promete vários sonhos, você chega em janeiro e fevereiro também muito tranquilo. Já que você falou nessa questão da organização financeira, a gente pode dizer que ela é disciplina, ou é método, ou é os dois? O que tu achas? Eu trago, talvez, disciplina, método, concordo contigo, tem disciplina, tem método. E eu trago também o olhar para o emocional. Né? Eu gosto muito de dizer assim, de uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer às vezes. Eu preciso daquilo naquele momento? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a pensar mais, né? E de novo, não é que a gente não vai consumir, mas a gente consome com consciência. Então é método, é disciplina, mas também é muito emocional. Legal. E essa questão do hábito simples, né? Qual que é o principal, talvez, hábito que a gente pode, talvez, ir mudando o comportamento porque para chegar nesse patamar, né, de ter um planejamento financeiro, de ser consciente nos gastos, a gente tem que começar também a colocar isso na nossa cabeça, né, de ir semeando isso, né. Mas que hábito simples que você acha que é importante para essas pessoas que realmente têm muita dificuldade para começar a planejar o seu financeiro, ou realmente economizar dinheiro, ou controlar mais o consumismo? Então, queria essa dica que você tem para as pessoas que estão nos vendo. De novo, né? Acho que o registro é o começo. Não estou conseguindo registrar, não estou conseguindo colocar tudo ali na ponta do lápis, né? Que tal conversar com alguém que você confia muito, que também você não vai ficar chateado com essa pessoa, né? Para ela também te apoiar, né, nisso. Como é que tá a tua organização financeira? Acho que essa é uma grande dica. E outra dica também busca a sua instituição financeira,
né? Ela tá ali também pronta para te ajudar, para apoiar tu na mudança de hábito, né? Outro ponto, assista os podcasts que a gente tem, inclusive legal, esse, né? Com as dicas, acho que é um hábito bacana, né? Tô assistindo ali um episódio, né? De um streaming, né? Às vezes 10 minutos do meu dia, assistir algum vídeo, alguma coisa leitura, bacana sobre educação financeira, a leitura, tem livros muito bons, né? Que a gente pode estar trazendo ali também no seu dia a dia. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Me Poupe, legal, né? É um livro bacana que todo mundo pode ler ali, né? E então ele também traz bastante dicas, né? Mas as principais para mim é o registro, né? E realmente fazer a pergunta se eu realmente preciso daquilo naquele momento. Legal. E já estamos indo para o final aí do podcast. Agradecer muito a participação. A gente tem... Esse foi o 4º episódio do Lab FinTalks, mas a gente né, a gente quer fazer vários outros durante esse ano de 2026. Esse é o primeiro do ano, então é o inaugural de 2026. Mas te agradecer e te deixar aberto a última mensagem aí até de você, da Via Cred, nosso grande parceiro, que você possa passar para as pessoas que estão nos assistindo. Bem legal. Em nome da Via Cred Alto Vale, a gente também quer agradecer, eu como Maico aqui também, agradecer esse movimento, né? Parabenizar a Unidav por fazer todo esse papel de levar a educação financeira. Hoje, onde é que a gente tem maior carência é a educação financeira, né, no dia a dia, porque muitas vezes a gente não aprende isso em casa, sim, a gente aprende muito pouco na questão da escola, né? Vocês não valorizam, né? As pessoas não valorizam, e que bom que a gente pode falar cada vez mais abertamente disso, né? Então, parabenizar a Unidav por isso e muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, de estar levando cada vez mais esse assunto, que ele é importante para as famílias, para as comunidades, né, para todo mundo, né, que realmente está ali, né, ganhando o seu dinheiro, né, trabalhando, buscando cada vez mais realizar os seus sonhos. Acho que o conhecimento é o poder, né? Você tendo conhecimento, você consegue aí adquirir muitas coisas na vida, conseguir muitos sonhos e metas, né? Realizar sonhos e metas. O conhecimento, ele é a base, né? Exato. Depois transforma isso em habilidade, né? E no fim tu transforma em atitude, né? O chá, né? Que a gente fala bastante, né? A gente consegue fazer todo esse movimento ali na educação financeira. Legal, muito obrigado, Maicon, novamente. E também quero, né, agradecer você que assistiu até agora o episódio. Se você gostou desse conteúdo, se você já assistiu os outros episódios ou não, né? Eu deixo o convite para assistir os nossos outros episódios do Lab FinTalks. E curta, compartilha com seus amigos, familiares, e até o próximo episódio. E como a gente sempre faz, né, em todos os episódios, deixar uma mensagem aí de lembrete para as pessoas, que é que planejamento não tira a liberdade, mas ele constrói a liberdade das pessoas. Então a gente tem que ter esse movimento de adquirir isso na nossa vida para conseguir alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado e até o próximo episódio.